Olá, estou aqui com a professora Aline Bittencourt, que vai ministrar o curso Reurbex, Reciclagem Ambiental Extrafísica, para conversar um pouco sobre esse assunto. Professora Aline, quais são os impactos da reurbanização extrafísica no nosso planeta? Olá, Alessandro, olá a todos. Então, a reurbanização extrafísica, ela gera uma série, digamos, de impactos positivos no planeta, mas também gera, digamos, alguns efeitos, né? Os efeitos secundários dessa reurbanização. E, inclusive, assim, o momento que a gente está vivendo agora, acho que é um momento bem interessante para a gente estudar a reurbanização extrafísica e entender melhor também o momento evolutivo, né, do planeta que nós estamos vivendo. Então, quando nós reurbanizamos, quando nós falamos nós, né, não somos nós diretamente, senão que são as consciências mais avançadas que coordenam esse trabalho, começam a trabalhar na reurbanização extrafísica, num planeta como a gente está nesse momento, numa comunidade, essas consciências que estavam nessas comunidades extrafísicas, elas são deslocadas, elas são reurbanizadas, e elas vão ou para outra comunidade extrafísica, até elas estiverem mais preparadas para renascer na Terra, e muitas renascem até compulsoriamente na Terra. Com isso, a gente vê um aumento da população na Terra. Então, essa teoria, ela explica também o boom que a gente teve a partir lá da década, né, de 1945 em diante no planeta, o aumento da população. E esse aumento da população, ela gera uma série, né, de outros efeitos. Então, as grandes cidades, aí todos os problemas que decorrem da falta de estrutura, essas consciências que são reurbanizadas, elas estavam muito tempo sem renascer, às vezes 100, 200, 300 anos. Então, são consciências que, quando renascem, não se adaptam, né? Tem uma dificuldade de adaptação. Tem consciências que não ressomavam desde a Idade Média. Então, a gente vê um aumento da violência, como a gente vê pirômanos. Enfim, basta a gente ver, né, abrir os jornais e escutar as notícias, que a gente vê um aumento de problemas, né? Às vezes a gente vê até comentários, né, de pessoas, puxa, tá piorando a vida aqui na Terra, né? Mas não, a reurbanização extrafísica, ela é positiva, porque essas consciências, elas têm uma oportunidade, ou seja, o renascer, sair de uma comunidade patológica e renascer, ou ir para outra comunidade de transição temporariamente, ela tem a oportunidade, então, de repensar a sua manifestação, de estar num ambiente um pouco mais equilibrado, e aí expandir a sua consciencialidade. Então, é uma oportunidade de reeducação, mas tem seu efeito, digamos, secundário. É como se piorasse um pouco, aparentemente, para depois melhorar, e isso permite, então, também um upgrade, ou seja, uma melhoria nas condições evolutivas do próprio planeta Terra. Então, melhora com o tempo, né? E aí a gente pode estar falando de anos, né? Até 100 anos, ou seja, o tempo é muito relativo, as condições dessa escola Terra, né? Então, assim, vai haver uma melhoria, mas também tem os seus efeitos secundários, digamos assim. Como saber se um local ou uma região intrafísica passou pelo processo de reurbanização extrafísica? Essa é acho que uma pergunta bem importante de a gente entender e até de esclarecer, né, assim, conceitos, porque existe a reurbanização simplesmente, digamos, intrafísica, quando a gente fala de urbanismo, de arquitetura, né, que é melhorar, como eu comentei, as infraestruturas, restaurar edifícios, parques, trazer água, luz, mas a Reurbex, como nós estudamos, né, na conscienciologia, ela vai além disso. Porque quando a gente fala de reurbanizar extrafisicamente e deslocar essas consciências para elas fazerem uma reeducação, então existe também, e é o foco da Reurbex, a reciclagem íntima da consciência, interna, pessoal, nos seus traços, nas suas ideias, na sua forma de se manifestar.
Então, o foco da Reurbex, o objetivo principal da Reurbex é essa, digamos, reciclagem, mas não uma reciclagem pequena, é uma reciclagem a maior da consciência e de forma coletiva, certo? Então, tem uma mudança do que nós podemos dizer da ideia predominante, que na Conscienciologia a gente fala de Holopensene, né? Pensene é uma teoria da Conscienciologia que é pensamento, sentimento e energia, que é a manifestação básica da consciência, não tem como nós nos manifestarmos desassociando esses elementos, certo? O conjunto desses pensenes forma o que nós chamamos holopensene. Então, como saber que uma dimensão intrafísica ela está passando por um processo de reurbanização? Além das melhorias, digamos, visíveis, né, que nós conhecemos de infraestrutura, existe uma mudança para melhor desse holopensene, ou do uso daquele ambiente. E a gente percebe isso. Né? Então, vamos dar um exemplo assim, mais prático para quem está ouvindo essa teoria por primeira vez. Um presídio, que antes era presídio, então vocês podem imaginar, né, nós podemos imaginar o tipo de pensamentos, de ideias, de emoções, de energia que paira nesse ambiente. E quando esse local passa por uma reurbanização, é transformado numa biblioteca, num parque-biblioteca. O uso mudou, o pensamento central da atividade mudou. E aí o que nós chamamos o holopensene muda. Com isso, ele tem um outro impacto nas pessoas. Então, para a gente poder entender um pouco esse conceito, por exemplo, não sei se passa com vocês que estão aqui nos ouvindo, mas quando a gente entra numa biblioteca, a gente fica com vontade de ler. Quando você vai na universidade, você fica com vontade de estudar. Quando entra numa academia, todo mundo se empolga para fazer atividade física. Por quê? Porque é o holopensene central daquela atividade. Então, para saber se uma região está passando por uma reurbanização intrafísica e extrafísica, deve haver essa mudança de holopensene, e é um impacto positivo, né, na vida das pessoas que ali se manifestam ou frequentam. Interessante, né? Então, se você tem interesse em aprofundar sobre a temática da reurbanização extrafísica, fica o convite para você participar desse curso que vai acontecer no dia 3 de outubro, às 14h30. Mais informações e inscrições, acesse o site da Ortocognitivos. Aguardamos você!